mas você pode ficar desempregado. Ah, pastor, eu uso o seguro-desemprego. Você sabe que os peritos, quem estuda esse assunto, diz que você deveria ter guardado pelo menos 5 meses de salário. Então, se você ganha R$1.000 por mês, você deveria ter uma poupança de R$6.000. É o que os peritos dizem. Quer comprar alguma coisa? Veja se vale a pena guardar o dinheiro e compra à vista, segura um pouco a ansiedade. Ensine os seus filhos o valor de poupar. Sabe? Uma das coisas que acontece muito, eu falo com muitos pais. Os pais, eles querem dar para os filhos tudo que eles não tiveram na infância. Compra tudo que pode para os filhos. O que pode e o que não pode. Né? O que tem dinheiro e o que não tem. E fala assim: meu filho não vai sofrer o que eu sofri. Mas o que você sofreu é que deu o caráter que você tem, é que te formou. Quando você não deixa seus filhos sofrer as consequências das escolhas dele, isso gera problema emocional para os filhos. Tá certo? Pense um pouco, não comece com algumas desculpas, né? Ah, é impossível guardar dinheiro. Não, amanhã eu vou ensinar para você que não é impossível guardar dinheiro. Eu não consigo guardar. Se você fala isso e afirma isso, eu sinto muito, realmente você não consegue. Tá? Ah, no mês que vem eu recebo de novo. Não, você precisa guardar. Tá certo? Você precisa ter também um orçamento mensal e anual. Tenha o seu orçamento. Anote todos os seus gastos mensais. Comprou um picolé? Anota lá. Comprou um pacote de arroz? Anota. Tenha o seu orçamento. Para que você saiba, depois de uns 2, 3 meses anotando, você sabe onde você coloca o seu dinheiro. Tá certo? Identifique o quanto você gasta em cada item. Relacione todas as suas dívidas. Seja flexível. Eu tenho um orçamento. Eu tenho um valor lá que eu comprava combustível. Então, por mês eu sei quanto que eu gasto com gasolina. Só que a gasolina começou a aumentar. O que eu fiz? Ah, pastor, você aumentou a sua previsão de despesa? Não. Durante 2 anos eu continuei com o mesmo valor. Então, mas o que o senhor fez, pastor? Parei de andar de carro. Diminuí ao máximo o andar de carro. Então eu consegui manter o mesmo valor de 2 anos antes. O senhor entendeu? Aí, por exemplo, eu mudei. Eu vim aqui na igreja há 3 anos atrás, eu vinha 2, 3 vezes por semana, e tinha semana que eu vim 2 vezes no mesmo dia para atender pessoas aqui. Eu falei: tudo bem, eu vou continuar atendendo, mas vocês vão lá na minha casa em Laranjeiras. Se eu atender 10 pessoas lá na minha casa, cada um só vai ter que trocar uma vez. Se eu vier aqui e atender os 10 aqui, eu vou ter que vir aqui 10 vezes. Vocês entenderam? Não posso, mas eu tenho que ir lá na minha casa, tem um gabinete lá. Eu sei que nem tudo pode ser feito assim. Eu reconheço isso. Tá? Mas lembra de uma coisa lá: você não tem controle sobre o que você ganha, não é controle seu. Você deve ter controle sobre o que você gasta. E eu vou reconhecer uma coisa: é chato. Você manter o orçamento, se organizar, pensar, anotar tudo lá. Para quem não está acostumado, é chato, mas é necessário. Você precisa saber quanto você gasta e com o que você gasta. Eu vou dar aqui um exemplo de orçamento. Tá? Você deve ter orçamento 100% do que você ganha, 10% dízimo, 70% as suas despesas, 10% pagar dívidas. Separe 10% que você ganha para pagar suas dívidas. Não, pastor, mas se eu fizer assim, vai demorar, 2 anos para pagar. Negocie com as pessoas que você deve. Escolha abater primeiro aquelas dívidas mais caras, aquela que aumentam mais. Converse com a pessoa. É melhor pingar do que faltar. Você negocie com a pessoa ou com o banco, mas passe a pagar suas dívidas. E já comece a aplicar 10% no investimento. Qual investimento, pastor? Bom, eu invisto
trabalho um pouquinho com fundo imobiliário, mas eu não sou perito, não posso ver esse curso orientar vocês. É uma coisa muito específica. Mas no mínimo a poupança. É claro que a poupança não rende quase nada. Mas se você não tiver outro, se for um valor pequeno, no mínimo a poupança. Comece agora. Ah, pastor, mas eu não tenho que pagar a dívida? Não, para mudar a mente, você separa 10% para pagar a dívida e 10% você já começa um investimento. O livro da onde eu tirei isso é muito bom, chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. É o livro que eu recomendo a você. Se você quer começar a estudar sobre finanças, estude esse livro. É um livro muito interessante e ele explica a fundo por que deve ser assim. Amém, Márcio? Amém. Estão me acompanhando? Estão conseguindo me fazer explicar? Maravilha. E o que mais que eu devo fazer, pastor? Qual outro princípio? Ser generoso. Planejou a aplicação? Se você precisa, se você quer crescer financeiramente, seja generoso. Provérbios 11, 24 e 25. O generoso sempre prosperará. Quem oferecer ajuda ao necessitado, conforto receberá. Isso está lá em Provérbios 11, 24 e 25. Amados, a ciência mostra que quem é doador está no topo da pirâmide de enriquecimento. Bill Gates, por exemplo, ele fundou a maior instituição filantrópica do mundo. Aí você vai falar, não, mas para ele é fácil doar. Não, pensa bem, os milionários não doam porque são ricos, eles são ricos porque doaram a vida toda. A minha mãe me ensinou uma coisa: não existe nenhuma pessoa que não tem alguém mais pobre do que ele. Tem uma experiência na minha casa, quando eu tinha uns 5 anos de idade. Foi uma senhora lá na minha casa, olha que minha mãe era muito pobre. Nós morávamos num barracãozinho, tinha uma cozinha, uma sala e um quarto. O banheiro da casa era uma fossa lá no fundo do quintal. Né? Não tinha cimento, não tinha nada, era terra batida, muito simples. Fogão a lenha, nós éramos muito pobres. E chegou uma mulher lá em casa pedindo alguma coisa. Minha mãe deu. Aí eu lembro de eu ter questionado a minha mãe, com 5 anos. Eu falei, mãe, mas por que a senhora deu? Não teve nada, algo assim. A minha mãe falou, não, meu filho, sempre pode ter a pessoa lá, ela precisa mais do que a gente. Ok. Aí nós saímos e fomos, minha mãe foi lavar roupa num córrego perto da nossa casa. Quando nós voltamos, a porta da nossa casa parecia meio aberta. A minha mãe parecia assustada um pouco, né? E aí uma vizinha falou, chegou uma senhora aí, abriu a porta aí e colocou umas portas. A minha tia, uma tia que eu tinha, que era bem mais, uma condição financeira muito melhor, tinha ido lá em casa e levado uma compra de supermercado para nós. Aí minha mãe, é claro, aproveitou para me dar uma lição, tá vendo? Nós abençoamos aquela pessoa e agora a minha tia Adélia veio e nos abençoou. Então, meu amigo, seja generoso. Pastor, não posso dar nada, não. Reserve no seu orçamento, que seja R$10, mas oferte de coração, tá certo? Para ofertar. Olha o que diz lá em Deuteronômio 15:7. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, seu Deus, lhe está dando, não endureça o coração, nem feche a mão para com seu irmão pobre. Então, aprenda a ofertar. Oferta de misericórdia. Oferta para ajudar alguém que está precisando. Só queria abrir um parênteses ali, para que você não confunda essa oferta com outro tipo de oferta, que é a oferta de honra. A oferta de misericórdia você dá para quem precisa. Tá certo? Você não quer saber quem é aquele mendigo, se ele é uma pessoa boa ou não, se ele merece, se é um terreno fértil ou não. Você vai dar uma oferta para o mendigo porque ele precisa. Você vai ajudar aquela pessoa porque ela precisa.
mas existe a oferta de honra. A oferta de honra você vai entregar para honrar alguém. Aí muitas vezes você vai, não, eu não vou dar uma oferta, por exemplo, ao apóstolo Moisés, porque ele não precisa. Não, ele não precisa, mas é para honrar a posição, o líder que você tem. Os irmãos entenderam? Ah, eu vou honrar o pastor, eu vou honrar alguém, eu vou ofertar. Não é porque ele precisa, é porque ele merece, ele precisa ser honrado. Então tem dois tipos de oferta. Tem gente que fala que não vai ofertar para uma pessoa, eu não vou dar essa oferta porque a pessoa não precisa. Ele realmente não precisa, mas ele vai ser honrado. E você vai dar oferta de misericórdia para quem precisa. Os irmãos entenderam a diferença? É uma diferença que precisa ser aplicada, porque a gente vê, muitas vezes eu já vi várias pessoas dizendo que não ia dar certo tipo de oferta, porque a pessoa não precisa. Não tem a ver com precisão, com necessidade, tem a ver com honra. E aquelas que precisam realmente, você precisa ter o seu orçamento, um plano para ofertar, para ajudar pessoas, tá certo? Porque a Bíblia diz, se você ofertar para os pobres, você está emprestando a Deus. Olha, ter Deus como nosso, que nos deve, tá certo? Seria muito bom. E Deus nunca deixa a bênção dele. Ele nunca, fugiu a palavra agora, o Senhor sempre vai nos abençoar. Então, é bom negócio ajudar uma pessoa necessitada. Amém, meus queridos? Vamos mais um pouquinho? Nós estamos chegando já no 10º princípio. Selecione bem as suas companhias. Ah, pastor, eu quero mudar minha vida financeira. Ótimo. E aí você vai ter que começar a selecionar suas companhias. De repente, você tem pessoas que você anda, que você vai ter que mudar a maneira de talvez até parar de andar. Olha o que diz Provérbios 13:20. Aquele que caminha com os sábios será cada vez mais sábio. Mas todavia, aquele que anda na companhia dos insensatos acabará arruinado. Escolha bem suas alianças, meus filhos. Amós 3:3 diz: duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo. A sabedoria judaica já dizia que as nossas amizades influenciam o nosso resultado. Vamos supor, você faz parte de uma turminha que gasta horrores. Ninguém faz controle financeiro. Todo final de semana sai para fazer um lanche, gasta dinheiro com a pizza, com isso, com aquilo. Você sempre sai com ele. Aí você entra numa de querer guardar dinheiro, de organizar a finança. Se você continuar andando com essa turma, meu querido, não vai ter jeito. Cuidado com as pessoas que você ama. Você deve se aproximar de pessoas que têm um objetivo parecido com os seus, para que elas possam te influenciar positivamente. Teve um pessoal da área de coaching que diz, o Ricardo Geraldo, tubarão nada com tubarão, e sardinha nada com sardinha. Tem um ditado que eu gosto dele que diz: pinto que acompanha pato morre afogado. Você põe os pintinhos atrás do pato, o pato vai entrar lá na lagoa, o pato sai nadando, o pinto não sabe nadar, ele vai afogar. Tá certo? Então você tem que prestar atenção em quem você anda. Tem gente que é igual um solteiro que tem a turma de solteiro dele, ele casa e ele quer continuar com hábitos de solteiro. Não tem como. Se você casou, você abriu mão da sua solteirice, você abriu mão da sua vida de solteiro, você agora tem vida de casado, ou vida de casado. Então, se você quer mudar a sua vida financeira, você anda com pessoas que devem todo mundo, que está num cheque especial o tempo todo. Ah, mas pastor, ele é meu cunhado, pastor, ele é meu primo. Ok, você tem um relacionamento social, não tem como evitar. Mas você pode se colocar numa posição para não ser influenciado, para não deixar aquela pessoa
te influenciar, para que você volte a ser o gastador que você era antes. Você volte a ser aquele colega de trabalho nocebo, ruim de serviço que você tem lá junto com você. Quando você começar a trabalhar direito, quando você começar a estudar para melhorar, ele vai te criticar. Deixa entrar no ouvido e sair do outro. Não anda com ele mais. Olha só, há muito tempo atrás, lá na CSP, antes da privatização, eles tiveram lá uma decisão. 50% do efetivo ia ser mandado embora. Tipo aquela lá dos Vingadores, do Thanos, que ele queria matar 50% da população, lá não mataram, mas mataram 50%. Ou seja, ou tinha duas pessoas trabalhando, uma tinha ido embora. E aí, ficou naquela, quem vai ser? Quem vai? Era eu já não sabia. Há uns anos antes, eu tinha decidido, como é a minha área lá que eu mexia na segurança, eu queria estudar, queria fazer um curso, mas não tinha muita opção, eu acabei fazendo um curso de química, lá no colégio americano. Eu já tinha o segundo grau, né, mas resolvi na época fazer um curso de química, segundo grau, técnico, e fiz lá no colégio americano. Tá. À noite, no meio de uma meninada lá, né, eu mais velho, sem paciência nenhuma, o pessoal começava a falar alto no ouvido, né, matéria difícil, tá? Mas não consegui passar. Fiz lá em 3 anos. Ok. Nunca trabalhei como químico, mas aplicava o que eu conheci no meu serviço. Quando teve o Tecnólogo, que foi o japonês lá que fizeram trabalho para escolher as pessoas que iam mandar embora ou não, nós, até o último minuto, a gente não sabia quem ia embora e quem não ia. Não sabia. Só os chefes, e aí o chefe foi descendo, né, porque muitos chefes mandaram embora também, que era 50% de tudo. Tá certo? O chefe que ia ficando sabia. Foi num dia só. Tivemos as reuniões e foi aquele velório, né? Metade ia embora. A gente nem conseguia ficar alegre por ter ficado de tão pesado que foi. E aí, meu chefe, quando chegou lá, chamou algumas pessoas para a reunião. E nós ficamos lá na sala. Eu falei, puxa vida, eu devo ter perguntado para alguém do meu lado, quem vai embora? É quem foi chamado ou quem está aqui? Eu não sabia. Né? Aí, nós descobrimos que quem tinha sido chamado recebeu lá deles. Ok, passou uns dias. Eles foram explicando para a gente os critérios que foi mandado. Tinha um colega meu que era bom serviço, mas o cara tinha um apelido lá dentro de boca de osso. Por quê? Era um cara boca dura, ele respondia o chefe, ele respondia todo mundo. Era um cara bom no serviço, mas ele não sabia se relacionar com as pessoas. E tinha outras pessoas lá que eram bom serviço e se relacionavam bem. Adivinha quem foi escolhido para ir para a rua? Boca de osso. Foi mandado embora. Tá? Por quê? Porque era boca dura. Aí, por que escolheram o Olímpio para ficar? Por causa do curso de química. Mas raciocínio ele tem um curso a mais que os outros não têm. Ele vai ser útil, ele pode ser um pouco mais útil do que os outros. Então, aquele curso que eu fiz antes me garantiu trabalhar na CSD por 30 anos até aposentar. Os irmãos entenderam? Eu falei antes aqui que tem que estudar, tem que fazer as coisas. Os 3 anos que eu passei lá no colégio americano, chegando em casa, né? Quase que de madrugada eu morava em Eldorado, os ônibus demorando, saía lá do centro, lá do Parque Moscoso, 10 horas da noite, 10h30, cheguei em casa. Eu lembro um dia, não sei se foi isso ou depois na UFS, né? Que a minha esposa deixou uma armadilha para mim. Ela deixava a janta pronta, eu chegava, abria a geladeira, estava lá, tinha um mato lá, uma coisa verde, usava salada. Aí eu comi. Começou a me dar uma coceira terrível na minha boca. Aí eu lavava a boca, nada melhor. No outro dia eu falei, meu bem, que troço estranho esse negócio? Não, meu bem, aquilo ali era taiola, tinha que cozinhar, tinha que fermentar. E eu sabia que eu precisava. Né? A gente me deu uma coceira terrível. Mas valeu a pena o período que eu fiquei estudando. Me garantiram o emprego. Os irmãos entenderam? Então, selecione bem. Você tem pessoas no serviço que são não sérias, reclamam o tempo todo da empresa,
coisas, irmão. Você precisa fazer grandes alianças com pessoas íntegras, honestas, que estejam dispostas a acompanhá-lo, a orientá-lo, a te dar feedback. Uma aliança verdadeira e próspera consiste numa relação onde todas as partes se beneficiam. Com quem você vai se aliançar? E com quem você vai ter que romper talvez uma aliança? Cuidado com as pessoas que você se reúne. Cuidado com as pessoas que você está ouvindo. Cuidado com as pessoas da terceira voz, que é terrível. Ah, pastor, o que é isso, terceira voz? É você tem um contrato de trabalho com a empresa, aí vem um colega seu e enche a sua cabeça falando mal da empresa, falando mal do seu chefe. Essa é a terceira voz. Você tem a voz que é a empresa, tem a voz que é você, e tem um que chega ali para levar poucas. Então hoje nós falamos aqui, nós vamos parar por aqui no 10º princípio, que amanhã continua, temos mais princípios a estudar. Estudaremos amanhã também sobre crenças limitantes. Por que nós não conseguimos cumprir estes princípios? O que nos impede? Infelizmente, todo impedimento que nos atrapalha nesse crescimento está dentro da nossa mente. Está tudo aqui dentro. E se você não quebrar essas crenças limitantes, você não consegue alcançar todas as bênçãos que o Senhor tem para você. Vamos ficar de pé. Nós queremos orar por você nessa noite. Para que o Espírito Santo esteja ministrando a sua vida. Que você possa ter, a partir desse seminário, uma mudança de história. Eu queria contar com o pastor André, vai estar orando e ministrando a sua vida então, nesse momento. Tenho certeza que o Espírito Santo tocou no coração dele, sobre o coração, uma maneira de orar. Você possa estar ligado diretamente no trono. Aprendi muito hoje. Acredito que todos nós aprendemos. A vida financeira não é algo fácil de se lidar. Mas, por isso mesmo, estamos fazendo aqui o congresso, para que nós possamos aprender a lidar com essas situações. Vamos baixar nossas cabeças, vamos falar com o Papai do Céu. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelo que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias. Sei, Deus, que para nós é um aprendizado. Cada dia, quando falamos de finanças, para nós é um aprendizado. Aprendizado que nós temos que colocar a nossa vida em ordem, para sermos honestos, para sermos pessoas fiéis, tanto no dízimo quanto nas ofertas, aprender a ofertar aqueles que necessitam, aprender a ser grato por tudo que o Senhor tem feito em nossa direção. Uma das maneiras, Pai Santo, de agradecermos pelo que o Senhor tem feito é quando nós abençoamos as demais. Quando nós somos fiéis ao Senhor nos nossos dízimos. Quando nós somos fiéis ao Pai Santo em tudo aquilo, Pai Santo, que o Senhor tem nos colocado para realizar. Nos ensina a sermos, ó Pai Santo, diligentes quando estivermos no nosso trabalho, quando nós, ó Pai Santo, aprendemos, ó Pai Santo, a aprender mais e mais a nossa função para podermos crescer e prosperar. Nos ensina a poupar, porque é uma cultura, ó Deus, que realmente nós brasileiros não temos, que é de poupar, guardar para o dia de amanhã. Nos ensina cada dia, ó Pai Santo, a fazer isso, para que não venhamos, ó Pai Santo, passar por dificuldades nos anos vindouros. José, ó Pai Santo, foi aquele, ó Pai Santo, que ensinou os egípcios, ó Pai Santo, a poupar, a guardar. Os egípcios passaram por uma situação difícil naquele tempo, e se não fosse, ó Pai Santo, o Senhor, na direção de José, naquele local, todo mundo da época, ó Pai Santo, estaria passando por maus lençóis. Mas o Senhor ali proveu todas as coisas, porque nos ensinou a poupar, nos ensina, ó Deus, a guardar para o dia de amanhã, a saber, ó Pai Santo, que o dia de amanhã pertence ao Senhor, mas que nós precisamos também tomar uma decisão e aprendermos, ó Pai Santo, com aquilo que o Senhor está nos ensinando nos dias de hoje. Nos abençoe, nos dê diligência, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê inteligência, Senhor,
para romper e desatar na nossa área financeira. Nos abençoa e abençoa o teu povo, em o nome de Jesus. Amém. Posso ouvir amém? Amém. Amanhã, 19h30, terceira parte desse seminário. Deus abençoe a todos. Até amanhã.